sou Suelen Alencar, autora do blog Diálogo Cult, e o Páginas Devoradas dessa semana é esse livro fantástico de Agatha Christie, indicado pela Fernanda Cardoso, Os Elefantes Não Esquecem. Fernanda, primeiro eu gostaria de começar o vídeo já agradecendo, porque esse livro é fantástico. Vamos lá. Então, esse livro da Agatha Christie foi lançado em 1972, né? E a gente percebe isso na narrativa do livro, porque o ambiente que ela descreve nos remete a essa época, na metade do século XX. A história, eu vou fazer um resuminho assim muito rápido, de uma escritora muito famosa. Eu tinha visto a foto dela aqui no final do livro, então ficou parecendo muito que era ela, sabe? Então eu fiquei lembrando dela o tempo todo. Quando falava da Ariadne Oliver, que é a escritora do livro, eu lembrava da Agatha Christie, porque do jeito que ela descreveu parecia muito ela. Bom, esse é o último livro que ela escreveu também, né? Pelo menos pelo que se sabe até agora. Então vou fazer um resuminho rapidinho. É a história dessa escritora, que ela não gosta muito de festa, ela não é muito social, ela não sabe como se defender desses fãs, e ela é escritora de livros policiais, por isso que eu lembrei dela mesmo, porque ela é uma escritora de livros policiais e tal. E aí ela vai nessa festa, tá lá, tá correndo tudo bem, e chega uma mulher lá, senhora Buttercuss, e que chegou indagando ela sobre uma coisa que aconteceu há uns 14 anos atrás, um crime. Ela queria saber porque o filho dela, da mulher Buttercuss, ia casar com essa menina chamada Célia, que é a afilhada da escritora Ariadne. Ela estava preocupada por antecedentes, por causa da questão da predisposição congênita e tal. E ela estava querendo saber dessa tragédia que aconteceu, quem que era culpado. E a história é o seguinte: o pai e a mãe dessa Célia, que é a afilhada da escritora, eles morreram. E a polícia deduziu que era suicídio duplo. E o caso ficou sem solução e tudo mais. Então o filho da mulher ia casar com a menina e ela queria saber se a filha poderia herdar um certo desequilíbrio, um distúrbio, sei lá. Isso é a história. Oliver, a senhorita Oliver, né? Ela não gostou muito dessa indagação dessa mulher, dispensou ela, foi embora pra casa e tudo, mas ela ficou curiosa pra querer saber o que aconteceu. Ela vai, procura um amigo. Eu me incomodo com esses livros que colocam um nome tão difícil, porque não coloca João, José, Maria, qualquer nome mais legal do que colocar um sobrenome tão... Mas personagem é personagem. Ela vai procurar esse amigo chamado Hercule Poirot, eu acho que é assim que fala o nome dele. É um cara muito famoso que consegue descobrir, desvendar qualquer segredo, qualquer mistério, qualquer coisa. E eles começam a investigar essas coisas. E eles passam a investigar para poder descobrir isso daí. E eu fiquei querendo saber. Os Elefantes Não Esquecem é o nome do livro, certo? E a única coisa que eu sabia sobre essa frase era um episódio dos Pinguins de Madagascar, quando eu assisti com meu filho, que tinha um episódio lá, Os Elefantes Não Esquecem, que aconteceu uma coisa lá e o elefante foi lá e se vingou do cara. É uma história do zoológico e tal, né? E aí eu fiquei intrigando, gente, mas o que tem a ver Os Elefantes Não Esquecem com essa história aqui? Tá, já conto pra vocês, porque eu também fiquei querendo saber o que era a parada. Então, o tempo todo a escritora, a senhorita Oliver, ficava dizendo pro amigo dela lá, o Hercule, que os elefantes não esquecem, que os elefantes têm uma memória de não esquecer nada. E ela tinha que investigar procurando pessoas que tivessem memórias de elefante. O interessante é o seguinte: você acha que o personagem principal é a escritora, mas na verdade o personagem principal é o amigo dela. E o enredo principal da história
é o mistério que envolve a morte dos pais da afilhada da escritora. É assim mesmo. E aí o livro é escrito na terceira pessoa, né? Então é muito interessante. Mas o livro ele tem algumas mensagens assim muito legais e que faz você entender o enredo que envolve todinha a história. O que eu achei máximo desse livro é o seguinte: eu me senti muito feliz ao ler esse livro, porque eu desvendei o final do livro antes de terminar de lê-lo, e isso não é ruim, pelo contrário, significa que você prestou bem atenção nos detalhes do livro, porque o livro que envolve mistério, ele vai te dando pista do que está acontecendo. E às vezes na leitura ali você fica tão empolgada querendo descobrir que você não acaba não percebendo. Então eu descobri o final, mais ou menos, né? Eu tinha sacado a parada e quando eu saquei a parada eu fiz yes e tudo mais. Eu tinha sacado a parada do livro antes de terminar de lê-lo. E isso é muito bom. O livro é fantástico, um policial escrito muito bem, visto que era do ano de 1972. Então aí tem algumas coisas muito legais no livro, além dos Elefantes Não Esquecem, sobre a questão da investigação, sobre a questão da psicologia humana, né, que é uma área que me agrada muito. A questão da curiosidade humana, tem uma parte que até o Hércules fala, que nós herdamos dos gregos essa questão da curiosidade dos humanos, né? Então é muito legal essas referências. E aí tem vários códigos para se decifrar, para você tentar descobrir o final do livro antes de terminar de ler. Você tem que prestar atenção nesses leves toques que a escritora dá para você mesmo descobrir o final do livro, entendeu? Mas é claro que ela muda de um jeito que não dá para entender, não dá para esperar. Cita até algumas coisas relacionadas a Sherlock Holmes em um parágrafo muito curto lá, que é: os pecados antigos deixam marcas profundas. Então isso é uma frase chave que depois no final do livro a gente vai fazer uma correlação, né, com o final, com o que aconteceu. E aí a importância de tentar entender essas pequenas frases que tem dentro do enredo da história, que faz com que você compreenda todo esse mistério em volta desse assassinato. E ele vai descobrindo várias pistas, uma coisa leva a outra. E aí ele, que não acreditava nessa pequena frase de os elefantes não esquecem, passou a acreditar e provou de forma prática para a senhorita Oliver que isso realmente funciona. E ela, que acreditava, né, porque ela não conseguiu algumas respostas nas primeiras entrevistas, ela já desistiu dessa teoria, né, dessa frase. E ele conseguiu provar no decorrer do livro que realmente é assim que funciona. E aí tem uma outra frase muito legal no livro, que é um outro personagem que fala, que é o inspetor, que ajuda ele em algumas coisas ali, que é: a mesma plumagem, mas o pássaro é outro. E essa frase tem uma ligação muito interessante, importantíssima, com o mistério que envolve a morte do casal, do pai da Célia, a afilhada da escritora. E aí tem a ver a história de umas perucas. Gente, prestem atenção nas perucas. Elas são a chave do negócio desse livro. Muito legal você prestar atenção, porque as coisas, elas são formadas através de visões, né? Isso tem muito a ver, eu me identifiquei muito com o livro, porque isso tem muito a ver com jornalismo investigativo. Eu li um livro há muito tempo atrás, chamado um livro de Truman Capote, A Sangue Frio. Eu vou fazer resenha dele ainda, que ele é muito bom, que é de jornalismo literário. E eu fiz várias referências a esse livro porque ela escreveu de um jeito como se fosse uma reportagem literária. Só que é uma história de ficção, né? Mas o perfil é bem parecido. E aí, essas pessoas vão contando, ele vai juntando esses fatos e tudo mais, e elas vão lembrando de uma série de coisas inventadas, né? E isso faz parte muito da nossa realidade. Quem nunca lembrou de alguma coisa que já fez e incrementa alguma coisa que faz parte da sua imaginação? E isso é uma coisa que acontece muito. Os psicólogos, eles têm muito que trabalhar com isso, porque eles têm que saber diferenciar esse fato. E o jornalista também, quando vai fazer uma matéria investigativa.
Ele tem que ouvir os boatos e os fatos e tentar descobrir nessas informações o que é fato e o que é boato. Isso não é tarefa fácil de se fazer, não. Então, vamos dar crédito aos profissionais aí, né? Puxando sardinha pro meu lado. Entende a diferença da imaginação e do fato, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai alimentando essas memórias reais que nós temos com alguma solução fictícia. É muito legal isso. E aí a chave bem no final, nos 2 capítulos finais, que ele encontra a governanta chamada Zélie. Ele constrói o enredo, né, do crime com as informações que ele tem, com as suposições que ele tinha, e ele revela para essa mulher e chama todo mundo lá envolvido no final. Ele junta todos os elementos de ligação para poder construir o enredo do crime e revela todo mundo que está ali. Só que eu tenho um probleminha nesse livro que infelizmente eu vou ter que comentar com vocês. Eu não posso ser, apesar de ter gostado da história e tudo, não posso omitir alguma coisa desse porte. No final, quando ele tá revelando as coisas, a gente percebe que faltou muita coisa, assim. Eu não sei se é porque é o último livro que ela escreveu e tal, mas faltou algumas coisas primordiais para terminar com chave de ouro, assim, o livro top dos tops, tananã, tananã. É que quando o cara tá revelando, o Sr. Porte tá lá revelando quem matou quem, o que aconteceu e tal, a Célia, que é a filha do casal, ela não sentiu nada, não revoltou, tanana, ela perdoou tudo, entendeu tudo, tananã e tal. Eu senti um pouquinho de falta de mais detalhes, sabe? Aquela coisa de precisava de mais alguma coisa, de fazer a lágrima descer. A lágrima ficou entalada aqui, ó. Deve estar aqui, nos meus olhos, por aqui. Mas não saiu. Não que eu esteja esperando o livro pra chorar, mas faltou isso no final. Infelizmente, Agatha Christie, faltou isso no final. Mas e quando ele foi revelar alguns fatos da vida do Desmond também, o cara não sentiu nada, não falou nada. Tipo, fingiu que não ouviu e continuou o assunto, outro assunto. Faltou isso. Infelizmente, faltou no finalzinho, nos 45 do segundo tempo. Faltou isso. E a lágrima ficou aqui nos meus olhos e não desceu, e não saiu e não aconteceu nada. Mas, fora esse deslize final desse livro, eu indico para todo mundo do planeta ler esse livro, porque esse livro é muito bom para quem gosta de livro policial, para quem gosta de coisas para desvendar, para quem gosta de mistério, que ser humano que não gosta, né? Para quem gosta disso, não é história de... também tem um drama muito grande de amor ali nesse assassinato, que a gente é difícil de entender, mas é muito bem escrito esse livro. Fora aquele deslize que eu comentei pra vocês no final, indico pra todo mundo. Vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo e eu não quero que vocês fiquem assistindo o vídeo muito tempo. Os devorados dessa semana, esse livro aqui, indico pra todo mundo. E desculpa pelo atraso do vídeo, tô muito corrido nas aulas de pós-graduação, mas já tá terminando e aí a gente vai voltar com força total no blog pra poder mandar mais vídeo pra vocês. Tchau! Obrigada e leiam Agatha Christie. Eu vou ler todos os livros dessa mulher. Tchau pra vocês e até semana que vem. Não esquece de dar um joinha no YouTube, compartilhar no Twitter, curtir no Facebook e curtir no Instagram e acessar o nosso blog dialogocult.blogspot.com, que a gente vai voltar com força total semana que vem. Beijos!